Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como identificar e saber se um componente periférico está em comunicação com a placa, ou seja, com os circuitos integrados. Aqui, como exemplo, eu tenho aqui ó, um socket que pega um display aqui, certo? Então a gente vai identificar se cada um desses pinos aqui está em comunicação com a placa através do multímetro na escala de 200 mega-ohms, certo? Tem que estar na escala de 200 mega-ohms. A gente vai estar colocando aqui, ó, vou colocar aqui a ponta negativa do multímetro no terra, qualquer parte terra da placa, e voltar colocando a ponta positiva nos pinos. E tem que mostrar valor lá no multímetro, ó lá. Tem que mostrar qualquer valor. Não importa o valor, tem que mostrar valor, tá vendo? Se porventura um desses pinos aqui não mostrar valor, você vai ter que ir para o manual elétrico para saber se ele é um pino AC, ou seja, que é uma corrente é, que é neutra. Ou seja, ele é um pino neutro, ele não tem comunicação direta com a placa. E para você ter certeza se esse pino tá ruim ou é AC, tem que ir para o manual elétrico, entendeu? O que que a gente pode ver mais na placa é, se tem comunicação? Por exemplo, vamos ver aqui esse conector de bateria. Conector de bateria, colocar aqui a ponta negativa no qualquer parte negativa da placa e vou tocar aqui, ó, tem que mostrar valor, qualquer valor. Mostrou, esse aqui mostrou, esse mostrou, e esse aqui não vai mostrar nada. Por quê? Ou ele é AC, ou ele está com algum defeito. Ou está com solda fria, que é a solda trincada devido à queda, ou está com trilha rompida devido à oxidação, e ou algum componente na sua linha que está ruim e está impedindo a comunicação com a placa. Entendeu? Então, para isso você tem que passar um olho melhor, verificar se o conector está intacto, se tem solda fria, se tem oxidação. Então, tem que verificar tudo isso, certo? Outra coisa que a gente pode verificar também é botão, seja botão power ou de volume, certo? Então aqui eu tenho um pino negativo e outro é positivo. E esse do meio aqui é negativo, certo? Vou tocar aqui, ó, no positivo ou negativo. Não importa saber quem é quem, só importa saber que tem que mostrar valor. Esse mostrou valor e esse também mostrou valor. Então significa que os dois estão em comunicação com a placa. Então não estão com oxidação, já vimos aí, não está com solda fria, que é a solda trincada, senão não mostrava valor, né? E não está com nenhum rompimento embaixo dessa solda aqui, ó, embaixo dessa solda. Não tem nenhum rompimento que caracterize que não está em comunicação com a placa. Nesse caso aqui, como a gente está realizando o teste, está mostrando valor, significa que está tudo ok. Outra coisa que a gente pode também testar é o microfone, certo? Aqui pega um microfone aqui nesses 4 pontos. É soldado o microfone aí. Então, digamos que a gente tenha trocado vários microfones e nenhum pegou. E a gente testou os microfones e sabe que eles estão bons, certo? Então, a gente, para não ter muito aperreio, o que é que a gente faz? Faz esse teste. E aí, ó, vou tocar no primeiro pino, mostrou o valor. No segundo, mostrou também. Aqui, no terceiro, mostrou. E no quarto, também mostrou. Então, significa que está tudo ok. Mas se porventura esse pino aqui, por exemplo, não apresentasse valor nenhum e a gente botou vários, né, microfones e não pegou, então significa o quê? E depois a gente parou para pensar, né, lembrei daquele teste que o professor Luciano falou, então vou testar na escala 200 mega-ohms, né? Então vou testar. Bom, verifiquei aqui nesse pino que não está mostrando valor, então significa que eu estou perdendo meu tempo trocando microfone, né? Trocando vários microfones. Então, se esse pino não tem valor nenhum, então significa que ele não está em comunicação com a placa. Então eu vou para o manual elétrico e verifico nesse pino aqui qual é a trilha dele, né? Para verifico onde é a trilha dele, para onde que ele está indo, faço todo o mapeamento da trilha dele e nessa trilha dele, certo? Tem vários componentes. Então eu vou testar componente por componente, certo? É, Pode estar aqui também, por não estar mostrando valor, esse pino aqui também pode estar rompido por baixo dele. Então é importante que você faça um teste de continuidade também do primeiro componente da linha que sai dele. Após esse ponto de solda aqui, ele vai direto para algum componente.
Aí é só você botar em continuidade, tocar com uma ponta, não importa a ordem, toca com a ponta naquele primeiro componente para onde ele está indo e toca justamente nesse ponto aqui que eu estou tocando. Toca no primeiro componente aonde a linha dele está indo, primeiro componente e toca nele mesmo. Se apitar, significa que está tudo ok, ele não está rompido por baixo, certo? Então é super importante fazer o teste de continuidade, como a gente aprendeu lá no início do curso. É importante saber usar a escala de continuidade. Então vamos usar um raciocínio aí para não deixar escapar serviço nenhum de nossos clientes, ok? É um teste bem simples, esse da escala de 200 mega-ohms. É um teste bem simples que pode ser aplicado em qualquer parte da placa, para saber se tem comunicação ou não com aquele componente, ou aquelas trilhas do componente, como é o caso desse setor aqui que é soldado no microfone, né? Então, através desse teste, a gente identifica, né, se está tendo comunicação com a placa, beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. É bem simples o teste, beleza? Para finalizar, para finalizar, vamos testar aqui. A gente pode também testar o, o slot do chip, tá? Eu vou estar tocando aqui no Terra e a gente vai testar o slot do chip. Então eu tenho aqui, vai mostrar valor, são três pinos, vai mostrar. Esse aqui não mostrou valor, esse aqui mostrou valor, vou para os pinos de trás agora, mostrou valor, mostrou valor, e vai mostrar valor também. Como eu sei que todo slot de chip tem um pino AC, que ele é neutro, não tem comunicação com a placa, no caso é esse aqui, ó, do meio, eu não preciso ir para o manual elétrico, mas se você tiver em dúvida, tem que ir para o manual elétrico em relação a outros componentes periféricos ou outras trilhas que você queira testar. Você pode usar esse teste para testar as trilhas, para saber se as trilhas estão em comunicação com a placa, e pode usar esse teste para testar os próprios componentes periféricos, certo? Componente periférico, que eu digo, elas são os componentes que não têm resistência, tá? Ou seja, ele não tem um rolo de fio dentro dele, não, tá? O slot do chip não tem rolo de fio. O socket, como a gente viu lá no início, não tem rolo de fio, então é só para saber se o pino está ok, certo? E se ele tem comunicação com a placa ou não, tá? Então, como esse socket aqui eu já sei que tem um pino que não tem comunicação e é normal, certo? Eu já descarto ter que verificar isso no manual elétrico. Mas no mais, caso tenha dúvida, é importante verificar no manual elétrico para ver se é, ele realmente é AC ou não, beleza? Então, valeu, pessoal, pela aula aí e até a próxima. Valeu.